Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Neemias, capítulo 11, versículo 23, que fala assim: Havia regulamentos do rei dizendo como os grupos de famílias deveriam se revezar todos os dias na direção da música do templo. Vou ler de novo. Havia regulamentos do rei dizendo que os grupos de família deviam se revezar todos os dias na direção da música do templo. O que é aqui? Somente o versículo 23. O capítulo 11 de Neemias, se você pegar para ler, você vai ver que está havendo uma divisão nas famílias e nas tarefas para manter o templo funcionando. Esse versículo aqui, o rei está sendo enfático que a música do templo não pode parar, então é preciso haver uma reorganização, como se tivesse turnos. A gente, quando trabalha de CLT, a gente não tem turnos? De manhã e tarde é um grupo, de tarde à noite é outro grupo, para não parar aquele estabelecimento. Do mesmo jeito ali era o templo. Então eles precisavam organizar entre eles a administração daquele templo ali, para o templo não parar. Entende? Porque se o templo parasse, tudo à sua volta parava. Então o templo tinha que se manter funcionando, porque o templo era a casa de Deus. Entende? Então o que Deus quer que a gente entenda isso aqui? Como que você tem administrado a sua vida? O que você tem priorizado? Você tem priorizado a sua intimidade com Deus e a sua vida com Deus? O que você tem feito em prol para desenvolver o seu relacionamento com Deus? Eu não sei se você sabe, se você tem conhecimento, mas quando você abre a porta para Jesus e você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, e você reconhece Jesus como Filho de Deus, você ganha uma identidade de Deus, você passa a ser filho reconhecido por Ele, ok? A partir desse momento que você abre a porta, que Jesus estava lá batendo e você abriu a porta, você passa a ser casa de Cristo, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. O que isso quer dizer na prática? Que Jesus vem habitar em você. Ou seja, você não é mais um na multidão, você já está diferente. Entende? Só que para a gente manter a casa organizada, a gente precisa se aprofundar em conhecimento de Deus e passar a ter intimidade e relacionamento com Ele. Entende? E existe a nossa parte a ser feita. Priorizar o Senhor não é só da boca para fora. Priorizar o Senhor é ter intimidade com Ele. Precisamos abdicar das nossas vontades, renunciar às nossas vontades, para poder estar na presença de Deus. Só que existe um porém aqui no meio do caminho. Quando a palavra fala que nós precisamos renunciar à nossa vontade para poder viver as promessas de Deus, viver os planos de Deus para a nossa vida, muitas das vezes dá a entender que quando a gente abre mão, a gente se volta totalmente para Deus e a gente deixa de fazer a nossa parte. Tem algo importante a ser dito. A nossa parte somos nós que precisamos fazer. Do mesmo jeito aqui na história, que o templo não poderia parar de funcionar, ou seja, ele funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana ali, ok? É você na sua vida com Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é casa de Cristo. Então você precisa se manter funcionando 24 horas por dia. Você precisa ter as suas 8 horas de sono. Você precisa se alimentar corretamente. Você precisa se exercitar. Ok? Você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa cuidar da sua aparência.
Isso é a sua parte. Você precisa buscar ao Senhor na sua intimidade, na sua individualidade. Você precisa ter disciplina. Você precisa se reorganizar as suas prioridades. Quem é a sua prioridade? É você e a sua intimidade com Deus. Eu sei que muitos aqui são mães e pais, têm família, têm filhos. Só que você precisa se reorganizar. Porque você, mesmo sendo mãe, mesmo você sendo pai, você tendo as suas atribuições dentro da sua família, se você não se priorizar em algum momento, você vai falhar. A tua bateria vai acabar. Então você precisa cuidar da sua saúde. Você não pode negligenciar você. Você não pode se doar demais para o outro e esquecer de você. Você precisa se cuidar. Porque você é casa de Cristo, templo do Espírito Santo. Imagine você, do jeitinho que você está hoje, Deus te entregar o milagre, Deus te entregar os planos dele, Deus te entregar a promessa nas suas mãos. Você vai ter condições físicas e psicológicas de viver o que ele está te entregando? Então você precisa se priorizar. Ter amor próprio não é egoísmo. Primeiro a gente se ama, para depois amar o outro. Entende? Como é que você vai dar para o outro que não tem dentro de você? Você vai dar falsidade? Você vai dar uma máscara? Não pode. Porque a máscara e a falsidade vai ter uma hora que ela vai acabar. Porque você não vai conseguir manter. Entende? Então a nossa parte, ela precisa ser feita. A gente tem que priorizar o Senhor? Temos. Temos que priorizá-lo na nossa vida. Colocar ele em primeiro lugar acima de tudo. Lá no topo da lista. Mas a nossa parte com nós mesmos a gente precisa fazer. Então você precisa cuidar de você. Você precisa ver a sua saúde, você precisa ver os seus dentes. Eu não sei com que Deus quer falar específico aqui. Entende? Então aquele canal que você tinha que fazer que você não está fazendo, aquela obturação que você tinha que fazer que você não está cuidando, aquela restauração, aquele aparelho que você tinha que colocar, que você está botando para frente, aquela como é que fala o nome? A prótese que você não coloca, que você não compra, o corpo que você está deixando de lado, o excesso de peso que está sobre você, a falta do peso que está sobre você, a anemia que está se instalando, tudo você está deixando de lado. Você está priorizando trabalho, você está priorizando dinheiro, você está priorizando outras coisas que não é para priorizar e você está ficando de lado. Deus não tem isso para ti. Quando Deus diz que quer ter o controle da nossa vida, quando Ele pede para a gente entregar o controle da nossa vida na mão dEle, isso também entra no meio, entra no pacote. Quando você coloca o controle da sua vida nas mãos de Deus, Ele organiza a casa. Entende? Através da sua intimidade com Deus que você vai estar buscando, Ele tem o jeito dele de falar contigo individualmente. E Ele vai levantar pessoas para falar para você o que você deve fazer. E você precisa cuidar de ti. Você precisa se organizar as suas prioridades. A prioridade maior sempre vai ser Deus. Abaixo de Deus, você pergunte para Ele: Senhor, o que vem abaixo de Ti? Vem a sua família? Vem você? Para a sua família estar estruturada, para a sua família estar de pé, você precisa estar funcionando. Não pode haver negligência da sua parte sobre a sua vida.
Para os planos de Deus acontecerem na sua vida, é preciso que você esteja bem. Senão, Ele vai te entregar e você vai perder. E você não vai ter como viver os planos dele, porque você está se negligenciando. Você está se auto-sabotando. Então é preciso você fazer uma introspecção, você mesmo, consigo mesmo, e ver o que você está deixando de fazer, que está agredindo você fisicamente. A quem você está priorizando demais que não é para priorizar? O que você está priorizando demais que não é para priorizar? A quem você está botando como primeiro lugar na tua vida que não é para botar? Você. Primeiro é Deus, depois é você. Primeira prioridade é o Senhor na tua vida, depois é você. Entende? Então coloca Deus no centro da sua vontade, para ganhar o alinhamento e o equilíbrio na sua vida. Ele vai te orientar o que você deve fazer, o que você tem que deixar de fazer, a partir do momento que você o prioriza, a partir do momento que você cria um vínculo de intimidade com ele. Ele vai te orientar. Eu estou te falando isso porque eu vivo isso. Ele me orienta em tudo. O que eu devo comer, o que eu não devo comer. De vez em quando Deus puxa a minha orelha e fala assim: você tem que fazer exercício físico. Você não quer caminhar hoje não, filha? É o que eu escuto. Se depender de nós, a gente não faz nada. Se depender de nós, a gente aperta o botãozinho e tá tudo pronto. Mas a nossa saúde precisa ser feita. Entende? Então Deus tem a forma de falar aqui com cada um, na sua individualidade. Então essa voz aí que você está escutando dentro de você, que está indo contra as suas vontades, porque Deus tira a gente da nossa zona de conforto, é Deus puxando a tua orelha e fazendo para você fazer o que você não quer fazer. Só que quando você se submete à vontade do Senhor, você vai ver que você poderia ter melhorado antes, que você perdeu tempo sem fazer e que você deixou de ter intimidade com Ele para poder viver as suas vontades. Que as suas vontades é um prazer momentâneo, mas fazer a vontade de Deus é um prazer eterno. Entende? Tem dentro de você uma gratificação por você não ter desobedecido. Então comece a ter mais intimidade com o Senhor para viver no centro da vontade de Deus, para o seu templo não parar, para a sua casa ser organizada, para você viver os planos do Senhor para a sua vida. Porque Ele só vai entregar nas suas mãos os planos dele quando você estiver no alinhamento. Quando você tiver saúde e estiver de acordo com o padrão que Ele tem para ti. Entende? Então comece a se priorizar, comece a se valorizar para você viver os planos do Senhor. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.